Graça e paz, meu amado. Gostaria de ler um texto aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa palavra ela tem um poder extraordinário, né? Todos nós que praticamos a fé, vivemos a fé, a gente sabe o poder, a gente tem testemunho baseado no que a leitura nos aplica e nos apresenta, nos diz, que a fé ela tem um poder extraordinário. O próprio Senhor Jesus diz, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é uma das sementes, menor semente que existe. E Jesus ele dá alusão acerca dessa semente, e ele diz que se nós tivermos fé, nós faríamos coisas maiores do que ele fez, né? Então, querido, quando a gente entendemos essa palavra, praticamos, a gente sabe como ela é poderosa para fazer coisas manifestar, de modo que o texto diz aqui, que de maneira o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu me lembro, lá no livro de 2 Reis, existe algo, para que os irmãos entendam melhor, algo extraordinário que eu creio, o que a fé ela pode produzir e gerar no coração humano, quando a gente de fato temos convicção disso. 2 Reis, capítulo 4, conta a história de uma mulher, uma sunamita. A Bíblia não narra, não diz o nome da mulher, só diz que ela é de Sunem. Ela, uma vez, diz o texto, que ela constrangeu o profeta Eliseu a comer pão toda vez que ela via aquele homem. E ela se agradou muito do testemunho daquele homem, e ela falava constantemente com o seu esposo que ali, de fato, havia um homem de Deus, um grande homem de Deus, e ela resolveu fazer um quartinho para que o profeta pudesse, toda vez que fosse passar por lá, ele repousaria ali. Só que nessa oportunidade o profeta deu uma palavra para ela, que a Bíblia diz, Geazi percebeu que ela não tinha filhos, e ele deu uma palavra que ela ia dar à luz a uma criança. E essa palavra um dia ela se cumpre. Só que uma vez aconteceu o seguinte, aquela criança, ela talvez deve ter mandado o menino levar alguma coisa para o pai. Essa criança começou a se sentir mal na presença do pai, ai minha cabeça, e o pai mandou alguns dos seus empregados levar até a sua mãe. Só que chegou até a meio-dia, aquela criança debruçada no joelho da mãe veio a falecer. A Bíblia diz que aquela mulher me pega a criança, vai até o quarto do profeta, coloca a criança deitada na cama do profeta e fecha a porta sobre si. E ela vai até o seu esposo dizendo que vai até o profeta. E no caminhar, né, quando chega próximo, o profeta à vista de longe, pede Geazi, e ele percebe, ela vem a sunamita. E Eliseu vai lá e manda Geazi perguntar para ela o seguinte, vai tudo bem com o teu esposo? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu filho? Imagine só, essa mulher está indo diante do profeta para falar acerca do que estava acontecendo. O filho dela estava morto. E a resposta dessa mulher foi o seguinte, vai tudo bem. A pergunta que eu gostaria de fazer a você, eu creio, em nome de Jesus, talvez você não esteja vivendo um cenário de morte, né? O que essa mulher estava passando, a angústia que estava no coração dessa mulher, até chegar ao profeta, era tremenda. Agora vê, o profeta manda fazer a pergunta acerca do filho.
Vai tudo bem com teu esposo? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu filho? O que acontece? A resposta dessa mulher foi: vai tudo bem. Meu querido, o que eu quero te dizer, eu não sei o que você esteja vivendo. Eu não sei de maneira nenhuma o que você está experimentando nesse exato momento. A pergunta que eu gostaria de fazer para você: vai tudo bem contigo? Talvez o cenário para você não é igual ao dessa mulher. Não chega nem aos pés do problema dessa mulher. É claro que quando nós vivemos e experimentamos dificuldades na vida, eu costumo dizer, se o cinto está apertado em mim, eu sei o que estou passando. Mas a palavra que eu tenho a lhe dar é essa: creia que Deus possa manifestar o impossível se acontecer. Talvez você esteja até desesperado, talvez imaginando que aquilo não vai se reverter, os seus problemas, embora não seja um problema de óbito, mas é um problema que aos olhos humanos é impossível de ser revertido. Agora, você tem que ter convicção daquilo que você crê, porque se a gente nós meditarmos na palavra, como diz lá no livro de Hebreus, e temos a fé, que é de fato a certeza, a convicção de que verdadeiramente as coisas elas vão caminhar de acordo com a tua fé. E toda vez que Jesus manifestava uma cura, ele mesmo dizia a essa pessoa: a tua fé te salvou. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entender, não basta dizer que temos fé, nós temos que praticá-la, nós temos que exercê-la, para que de fato a gente venha a ver as maravilhas de Deus. Pedro, quando observa que o Senhor vinha andando por cima do mar, ele diz ao seu Senhor que pudesse ir até ele. E Pedro foi. Ele chegou a caminhar, quem sabe 2 metros, né? Quem sabe 3 metros. Mas só que Pedro começou a olhar a realidade, né? Não que a fé te coloca numa situação de ilusão, mas a fé, ela te dá uma certeza daquilo que para você, na ótica humana, é impossível se manifestar. E Pedro, ele creu que pudesse andar, né, sobre as águas. E de fato ele andou sobre as águas. Só que chegou um momento que ele percebeu a fúria e viu a realidade que era fora do contexto, né, do natural humano, porque a fé é loucura. A fé, na verdade, ela mexe com o imaginário, né? Ela mexe com o sobrenatural. Eu fico lembrando também de Eliseu, quando alguns dos filhos dos profetas que estavam cortando o machado ali, de repente o machado, pum, dentro do rio. Aí chamaram o profeta. Eu fico imaginando, quando o profeta pegou uma varinha, e alguém bateu nas costas dele: ô meu querido, o ferro, você não conhece a lei da física, não? Da gravidade? Ferro é ferro. Afundou, não tem como boiar. Ferro não é isopor. Talvez Eliseu olhou para o homem assim: meu querido, mas sabe quem foi que criou todo esse sistema aí? Todo esse padrão, né, da ciência? Foi o Deus que eu sirvo. E ele conhece tudinho. Fica tranquilo que ele vai fazer, porque ele é o conhecedor de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Foi ele que criou o céu, criou a mim, criou você. Talvez meu querido médico está dizendo para você que ele entende, ele estudou, né, ele sabe do que você está passando. Né, o prognóstico médico que foi a você, o diagnóstico talvez não foi favorável para você. Mas eu quero te dizer, meu querido, que esse machado, que talvez para você está dentro d'água, né, e você sabe que na visão, na ótica humana, é impossível que esse machado boie. Talvez você esteja pensando dessa forma, né? O médico disse para você que o diagnóstico não é muito bom. Mas eu quero te dizer, meu querido, o teu Deus pode fazer muito mais. O teu Deus pode fazer infinitamente mais. Quando ele diz: ora, a fé, ela não é uma dúvida. A fé, ela gera certeza.
de coisas que se esperam e a convicção de fato que não se veem. Talvez, meu querido, você não esteja nada palpável para você, né? De fato, para você não tem visto nada, mas Deus vai trazer aquilo que está, talvez aos seus olhos invisível, esteja incapaz da sua visão enxergar. Deus ele vai manifestar, né? Fazendo que cura seja manifesta sobre a tua vida, né? Eu sempre lembro da mulher que ela disse apenas no seu coração: se eu tocar na veste dele, eu ficarei curada. Interessante que a multidão não o palpava. Todo mundo palpava o Senhor, mas aquela mulher não. Ela creu, embora todos estivessem na mesma objetividade, né, que era tocá-lo, mas ela tocou de forma diferente. Meu querido, creia, pela fé. Você tem capacidade e é capaz de fazer muito além da sua imaginação, daquilo que você pensa, imagina. Que Deus possa te abençoar de forma rica e abundante. Em nome de Jesus, graça e paz.